Hoje a gente recebe o Carlos Eber. É difícil resumir o seu currículo, mas a gente está aqui diante de uma pessoa que faz cinema há muito tempo no país, antes da gente ter curso, faculdade de cinema, oficina de cinema. Então a gente está falando aí de uma pessoa que está aí, né, representando desde as primeiras gerações de cineastas, que trabalha com direção de fotografia, direção também, né? E a gente falou muito do Bandido da Luz Vermelha, né? Porque é um filme muito emblemático, muito marcante na nossa cinematografia. E você fez a direção de fotografia nesse filme, né? Uma co-direção, né? Junto com o Peter Roverbeck. Então a ideia é que você fale um pouquinho da sua trajetória, como é que você entrou para esse universo cinematográfico, como é que foi a sua trajetória, suas experiências, e a gente abre também para eles fazerem perguntas para você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Horário de verão, mas é boa noite, né? Pelo relógio é boa noite. Exato. Então, meu nome é Carlos Eber, eu trabalho há 48 anos com cinema. E como ela disse, eu atravessei esses anos todos, né, vendo modificações tanto na cinematografia como um todo, né, ciclos, né. Há quem diga que o nosso cinema não tem ciclos, ele tem surtos, né, tem surto do cinema novo, o surto da Veracruz. Mas, de qualquer maneira, nesse tempo todo, eu tive a oportunidade de acompanhar a evolução do nosso cinema em termos de linguagem, em termos de técnica, né? Em termos de relação com o público, né? Nós temos o eterno problema, não só da busca do público, mas de fidelizar o público, né? Fazer com que o público adquira o gosto, não vou dizer o hábito, porque ir ao cinema não deve ser um hábito, deve ser um gosto, né? Adquirir o gosto por ver a sua cultura, por ver a sua tradição, né, os seus conterrâneos representados na tela. Então, esses anos todos, dentro da atividade cinematográfica, me ensinaram muitas coisas, né? E uma delas é isso, é que não se pode perder nunca de vista, fazendo cinema, o entorno da gente, quem está em volta, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, tá? Quando a gente faz isso em profundidade, investigando, a gente consegue, inclusive, ser universal. Acho que Tolstói, o escritor russo, tem essa frase, né? Você só é universal na medida em que você é profundamente regional, local, né? Por quê? Porque aí você encontra uma verdade, né? Uma verdade do seu entorno, da sua sociedade, dos seus semelhantes. Quando você tenta fazer macaquear, né? Imitar alguma coisa que não pertence à sua cultura, você acaba não fazendo nada, é uma representação vazia, né? Um oco. Então isso é uma das coisas que eu aprendi fazendo cinema, que você tem que se voltar para o seu entorno, você tem que voltar para a sua história, para o seu ambiente, para produzir. Vocês que estão começando a pensar em termos de cinema, há um apelo muito grande das culturas hegemônicas, tá? Você é bombardeado na televisão, hoje na internet, cada vez mais se vai menos à sala de cinema, mas também na sala de cinema, né? Por filmes que retratam uma outra cultura. É muito bom assistir todos os filmes, né? Eu, inclusive, tenho uma especial predileção por cinematografias que não são tão conhecidas. Toda vez que tem uma mostra qualquer, até uma mostra de filmes búlgaros, eu estou lá para ver, né? Para ver como outras culturas fazem cinema, né? Para não ter só uma visão. Mas a gente tem essa pressão muito grande, né? Das cinematografias hegemônicas, e a gente acaba tendo uma tendência, né? A mimetizar, a imitar um pouco a
forma de abordar, né? Mesmo o tipo, né, de história, o tipo de narrativa, né? A forma de conduzir a narrativa, né? Os focos da narrativa, a gente acaba tendo uma espécie de padronização cultural, uma formatação cultural que leva um pouco, né? Então é importante, porque a forma ela não está desligada do que você está dizendo, dos conteúdos. A forma e o conteúdo existem juntos, né? Você não pode aplicar, né, um formulário de formas, né? Duas palavras muito parecidas aí, né? Para um determinado assunto. Aquele assunto, aquela história é que vai sugerir a você como narrá-la. Então é uma coisa que está muito junta. Existe uma tendência, né, porque o cinema, as grandes produções têm uma espécie de formulário, né? Hoje eles fazem uma análise de roteiros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que eles transformam aquela narrativa num gráfico. E aí existem alguns parâmetros que têm que ser respeitados, qualquer história. Então, você tem 10 minutos para apresentar o personagem principal, depois você tem mais 20 minutos para apresentar o conflito, né? Aí o conflito evolui, chega num auge, num paroxismo, aí tem uma queda, e aí depois tem uma recuperação para chegar num fim positivo. Então, existe uma espécie de fórmula mesmo que é aplicada, e isso funciona no cinema comercial. Porque, na realidade, o que a pessoa está buscando? Ela está buscando passar 2 horas ali, olhando aquela história, não tem muito comprometimento, não é? Mas, à medida em que você tem uma história que você é muito envolvido com ela, você quer contar aquela história, você, obviamente, não vai ficar procurando adequar a sua narrativa a um padrão, a uma forma, né? Você vai tentar descobrir, né, qual é a melhor forma de contar essa história, porque é muito diferente você pensar numa comédia, você pensar num drama, né? A perspectiva que você se coloca é totalmente diferente. Eu acho que nenhum gênero é mais importante ou tem prevalência sobre outro gênero. Todos os gêneros são interessantes. Existem grandes comédias, grandes comediógrafos, existem grandes dramas, né? Existem todos os gêneros possíveis, né? O filme de cowboy, o filme de samurai, e qualquer um desses filmes pode ter interesse. Eu acho que não existe um gênero privilegiado. Logicamente, cada um tem um gosto mais específico, né? Tem mais proximidade, tem gente que gosta, sei lá, de filme de Kung Fu, de luta marcial. É um gênero, né? Qualquer um desses gêneros pode ter filmes interessantes, né? Não existe nenhum determinismo que diga, não faça comédia infantil porque não vai ficar bom. Não, pode ficar bom, né? Logicamente tem alguns gêneros que, se você analisar, fizer uma estatística, principalmente com relação ao gosto do público, alguns gêneros têm a predileção, né? Você vê as comédias românticas, tem um público grande, né? Os filmes de aventura fantasiosa, né? Os filmes com super-heróis e tal, eles têm um apelo maior. Mas isso é uma coisa que evolui também ao longo do tempo, né? Tem épocas, normalmente nas épocas de crise, a comédia sobe, as pessoas precisam se divertir, né? Então, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, nos anos 30, aparece um tipo de comédia, né, que chamavam de screwball comedy, que é a comédia maluca, né? Uma tradução bem livre assim. Por quê? Porque as pessoas estavam realmente precisando se divertir, né? Então existe uma oscilação do gosto do público. Agora, o autor do filme, seja ele o diretor, o roteirista, o argumentista, o diretor de fotografia, o diretor de arte, os autores do filme, eles não se baseiam nisso para fazer os filmes, né? A relação não é mecânica, não vamos fazer filmes
tristes agora porque vamos explorar isso. Não existe isso, né? Existe espaço para todo mundo. Inclusive, um dos problemas que eu vejo hoje no cinema brasileiro é que o cinema brasileiro tem poucos temas, né? A gente compara com a cinematografia daqui vizinha, da Argentina, né? Por que os argentinos fazem tanto sucesso hoje no mundo do cinema? Porque eles diversificaram. Os argentinos fazem filmes sobre periferia, sobre pessoas de classe média, sobre profissionais liberais, sobre pessoas ricas, né? E misturam, inclusive, muito bem, mostram muito bem essas contradições que existem na convivência entre as diversas classes. Nós ficamos um pouco formatados demais, a gente reduziu um pouco o espectro do nosso interesse na obra fílmica. A gente não tem tanta diversidade assim, tá? Mas aí que está, não se faz uma mudança nisso por nenhum decreto-lei. Você não adianta, né? Você tem que se sintonizar mais com o público. Eu acho que essa distância que os autores mantêm do público é que resulta nisso, resulta numa espécie de especialização. Então, o que acontece? Às vezes um tipo de filme, né, um gênero de filme, por exemplo, um filme passado em periferias ou em comunidades, aqui no Rio chamam de favela, tá? Isso virou um gênero. E aí os autores começam a responder a esse gênero, que emplaca alguns filmes, né? E tende a reforçar esse gênero, mas muitas vezes o público já ultrapassou esse interesse, o público já está em outra. Então existe um descompasso, quer dizer, os autores estão sempre vendo a onda que já quebrou. Então eles não conseguem surfar na onda porque a onda já passou por eles, já quebrou e eles ainda estão achando que a onda está vindo, tá? Então essa questão, para quem está começando a fazer todas essas questões, né, a relação com o público, a temática, a narrativa, todas essas questões são as questões fundamentais que vão interessar vocês, tá? Sem haver essa necessidade de vocês fazerem uma autodisciplina, não, eu só vou filmar, eu tenho uma responsabilidade social. Não, você tem a responsabilidade social, quer você ache que tenha, ou quer você não acha. Você achar que tem ou não tem a responsabilidade social, não vai mudar nada, você tem, certo? Mas só que você não deve ser escravo dela, nem deve ser sujeito dela, você deve saber que você tem, todo comunicador tem uma responsabilidade social, não dá para sair fora, certo? Mas isso não deve ser o norte da bússola dele, não deve ser, tá? Eu acho que o audiovisual, prefiro chamar assim hoje do que chamar de cinema, né? Porque você tem audiovisual na internet, em todo lugar, e o cinema ficou sendo aquilo que você paga R$20 para assistir numa sala grande e escura, né? Mas no audiovisual você tem espaço para tratar de tudo. Todos os assuntos, todos os temas são filmáveis, né? O grande diretor italiano Roberto Rossellini, um dos papas aí do neorrealismo, no cinema italiano que surgiu depois da guerra, ele chegou a filmar a vida de filósofos. Ele filmou Sócrates, ele fez uma série de filmes sobre filósofos. Ele queria filmar o Capital do Karl Marx, tá? Então tudo é filmável. Não existe assunto tabu para o cinema, né? Logicamente tem coisas que são evidentemente cinematográficas, né? Filme policial é uma coisa evidentemente cinematográfica, porque tem todos os elementos, né? O Godard disse uma vez, para fazer cinema você precisa de uma mulher bonita e de um revólver. Tem filme aí, né? Então determinados gêneros, determinados assuntos são até mais fáceis de você trabalhar, né? Mas o interessante justamente é você filmar alguma coisa, né, que não pertence a uma tradição do cinema. Você diz, não, eu vou filmar a vida de um mata-mosquito, fazer um filme sobre a vida de um mata-mosquito, né? Isso é um desafio, né? Que dramas existem na vida de um mata-mosquito? Você vai descobrir, né? Tudo tem
Drama porque tudo tem contradição. A realidade é toda ela armada em cima de conflitos pessoais, conflitos sociais, né? E de contradições. Então qualquer coisa dá filme, tá? Então é interessante você às vezes deixar a cabeça voar, né? E ficar pensando o que será que dá filme. Eu vejo muitas vezes notícias em jornal, né? E você lê aquela notícia, a notícia, sabe, meio fora do normal, umas coisas meio estranhas, né? E você diz, poxa, será que isso dá filme? Isso é uma pergunta que eu sempre faço. Será que isso dá um filme? E aí você chega a umas conclusões gozadas. Às vezes a história é tão escalafobética, tão rocambolesca, que você fala, se eu filmar isso do jeito que está aqui na notícia, ninguém vai acreditar, né? Às vezes você precisa, para a história ficar crível na tela, para as pessoas acreditarem, entrarem naquilo, você tem que normalizar, né, entre aspas, aquela história, porque do jeito que ela é real, ela vai ficar parecendo uma forçação de barra, vai ficar parecendo uma coisa surrealista, né? Como? Isso não existe, né? Então é gozado, porque o que as pessoas aceitam como ficção, né, não é exatamente os fatos tais como eles acontecem, né? Aí que entra um trabalho de roteiro interessante, né? Que não é você encaixar a história dentro desse gráfico, né? 10 minutos para conhecer o personagem, 20 para apresentar os antagonistas e desenvolver a trama, não é isso, né? Mas é sempre interessante você perceber isso. Nem sempre, né, o audiovisual, ele não é uma tradução da realidade em imagens e sons, ele é uma reinterpretação criativa dessa realidade em imagens e sons. Então não precisa você se apegar a nenhuma chave realista, naturalista, fantasmagórica, né? Você não precisa ter um registro, uma chave, né? Os filmes mais interessantes que resultam em filmes fantásticos ou em filmes realistas, se você olhar o filme, você vai ver que ele tem vários momentos em que ele escapa dessa forma. Então, um filme realista, de repente, tem uma sequência de sonho, de imaginação, que potencializa o resto do filme que é realista, né? Então a gente tem que ter uma abertura muito grande, né, para entender, né, como é que a realidade se transforma em peças de audiovisual, né? É um processo muito complexo. A minha função, diretor de fotografia, é justamente complicada, porque eu estou transformando ideias expressas em frases, em parágrafos, num conjunto de folhas de papel, em imagens, certo? Para conduzir o espectador. Então é uma espécie de mensageiro, né, entre dois mundos, né? Um demiurgo, o cara que liga os dois mundos. Você está pegando uma narrativa que são ideias escritas e vai criar as imagens, imaginar e construir e finalizar as imagens para contarem aquela história, né? E a graça está aí. Eu acho hoje, depois de quase 50 anos fazendo cinema, que a parte mais interessante, pelo menos para o diretor de fotografia, não é a filmagem. A filmagem, normalmente, você vai executar algo que você já pensou muito, já programou, até porque você tem que ter as coisas no set. Não adianta dizer, agora eu quero um elefante pintado de rosa, se eu não pedir antes, não vai ter um elefante, né? Então o mais interessante é a elaboração, a criação dessas imagens na sua mente, né? Que é o que o roteirista faz, né? E o que o diretor faz por todos, né? O diretor, ele é só o maestro da orquestra, certo? Ele não toca violino, ele não toca violoncelo, ele não toca piano, certo? Mas ele rege aquilo tudo, né? E o grande diretor é aquele que dá o espaço para o violinista ser o melhor, né? Solar melhor, para o pianista ser o melhor. O diretor que quer fazer tudo,
né? Eu chamo de equipe. Equipe é o cara que quer fazer tudo. Muito bom. Equipe, ele quer fazer tudo. Normalmente não tem um resultado muito bom, porque a grande diferença do cinema, do audiovisual para as outras formas artísticas é que essencialmente, o teatro também é assim, é uma arte de grupo. São muitas cabeças pensando, certo? Eu tenho essa experiência porque, além de fazer cinema, eu sou fotógrafo também, nunca consegui deixar de ser. E quando veio aí o digital, eu já tinha meio aposentado nas câmeras de filme e tal, aí voltei a fotografar, aí peguei e transformei todo o material que era em negativo, passei para digital, tal. E fotografar é um ato solitário, é você e o sujeito que você está fotografando intermediado pela câmera, a câmera está ali no meio, né? Então você tem as duas experiências. Eu tenho a experiência de fotografar, que é alguma coisa totalmente solitária, e a experiência de filmar com equipes, às vezes de 60, 70 pessoas, dependendo do tamanho da produção, né? E eu sei bem a diferença, e são duas coisas totalmente diferentes para a sua mente, para o seu processo criativo, né? Você usa coisas do individual da fotografia no coletivo do cinema e vice-versa. Da mesma forma como quem faz documentários aprende uma série de procedimentos e de olhares e de visões que ele pode e vai usar na ficção e vice-versa. Tem muita coisa do documentário que você aprende fazendo filmes de ficção. Então a realidade não é cheia de portinhas, de cubículos, né? Ela é uma coisa mais complexa. A comunicação entre os vários níveis é como a nossa mente, o nosso cérebro, né? Hoje estão estudando muito, porque tem as ferramentas para estudar como é que funciona a nossa mente, né? No suporte material dela, que é o cérebro, né? Morreu, ninguém pensa mais nada, né? Então precisa ter o hardware funcionando. E hoje está se aprendendo muito a respeito disso, e é de grande complexidade, né? Existem, inclusive, várias interpretações do mesmo fenômeno, é muito complicado. E o cinema, o audiovisual, ele espelha isso. Não tem por que ser mais simples do que somos nós, né? O audiovisual tem que ser tão complexo quanto os seres humanos são. Quando ele é menos, você acha que é aquele filminho Café com Leite, né? Aquele filminho que você vê que falta profundidade ali naquela história, entendeu? Aquilo ali, esse é o tal do filme que você olha e fala, isso aí não existe. Não existe normalmente porque falta complexidade, né? A coisa foi muito simplificada, ficou muito emblemático demais, ficou muito evidente, e aí não funciona. Eu vou parar de falar um pouquinho, que eu queria ter perguntas de vocês. Eu sei que a gente tem uma limitação de tempo. E eu tenho uma tendência, se deixar, eu vou embora. Vocês quem quer começar? Vamos fazer assim, ó, fala o nome e a pergunta, porque daí o Carlos também vai para poder registrar também o nome de vocês também, tá? Meu nome é Matheus, muito prazer. Eu queria saber, por exemplo, num filme, principalmente num filme grande, como longa-metragem, tem muitos espaços diferentes, né? Muitas situações diferentes, muitas condições de luz diferentes, muitas coisas. Tem que adaptar isso a cada cena, mas tendo tantos elementos diferentes, como se faz para dar unidade para isso? Para que todas essas fotografias diferentes tenham uma característica da fotografia desse filme. Certo. Vou responder por pedaços. Quando você lê um roteiro, eu pelo menos ajo dessa forma, a primeira leitura, às vezes até a segunda leitura do roteiro, eu procuro não visualizar nada, não ter nenhuma ideia visual. Eu procuro simplesmente descobrir o que é aquele filme, qual é a história que ele conta, quais são as relações lógicas que existem entre os personagens e o contexto social, econômico que eles estão inseridos. Eu procuro entender a estrutura do filme, certo? Por que eu faço isso? Se eu começo logo visualizando, tendo ideias e tal, eu posso ir para uma direção que não tem nada a ver com o que o roteirista pensa, com o diretor pensa, o diretor de arte. Então é um trabalho vão, e toda vez que você faz uma coisa
errada, é trabalho duplo. Você tem que desfazer o erro para fazer o certo. Então eu aprendi isso. Primeiro tome intimidade com aquela história. Uma vez que você tomou intimidade, aí você começa a conversar com as outras pessoas, porque isso, o cinema é uma arte coletiva, né? Então você conversa com o diretor separadamente e conjuntamente, com o diretor de arte, com o figurinista, com a maquiadora, e essas pessoas vão te trazendo a visão delas do filme. Que na realidade, a minha função, diretor de fotografia, eu sou o último na escalada. Quer dizer, eu filmo aquilo que coloco em frente da câmera para eu filmar, certo? Então eu tenho que participar de todas as decisões. Se o vestido é rosa ou é azul claro, se a parede vai ser pintada de branco ou de gelo, eu tenho que participar de tudo, tá? Isso é que eu digo, o interessante é você fazer essa construção a partir de ideias e conceitos abstratos que estão ali no papel, né? Você com essas pessoas todas, juntando essas cabeças todas, você construir. Aí você começa a ter ideias visuais que vão dar o estilo do filme, isso que você está querendo saber, né? Então, a partir dessas conversas todas, primeiro a partir do entendimento claro do roteiro, né? Junto com o diretor, você não pode, né, ir para um lado, o diretor, tem que estar todo mundo na mesma página, como a gente diz na gíria, né? Você vai, então, construir junto com essas pessoas todas, com a colaboração de todo mundo, você vai construir uma narrativa visual. E aí você vai descobrindo o estilo do filme, se é um filme que vai ser sombrio e frio, de tons mais azulados, com mais contraste, ou se vai ser um filme mais luminoso, mais quente, né, menos contrastado, se os planos são mais próximos, se é um filme mais de planos gerais, né? Cada história é que vai te dizer isso, né? Por exemplo, você vai fazer um filme na Amazônia, aquela imensidão de floresta, de rios e tal, você provavelmente, mesmo que seja um filme intimista, você não vai fazer o filme todo em close, porque aí você vai aqui para Parelheiros, né, na periferia de São Paulo, e tem árvore também lá, tem um matinho lá, você desfoca o fundo ali, faz o filme todo, acho que na Amazônia. Eu já fiz um comercial com o falecido Orlando Vilas-Boas, como se fosse na Amazônia, na represa de Guarapiranga. Ele fez lá um acampamento igualzinho, né? Ele ficava com o diretor de arte, tá? Não, a gente não faz isso não, as panelas a gente pendura, porque as formigas, se tiver a panela ficar no chão e tal, e todo mundo achou que foi isso que vocês falaram. Não, mas que bacana, como é que foi essa viagem para a Amazônia? Essa viagem para a Amazônia foi pegar uma Kombi e ir até a represa de Guarapiranga. A nossa Amazônia era ali. Então o cinema é muito isso, o cinema é sempre uma mentira. O grande cineasta, a grande equipe, é aquela que mente com mais verdade. Você vê a imagem, né? Porque nada é o que você vê. Toda vez que num filme vocês viram uma pessoa entrar numa sala e acender um abajur, aquela luz que pega no rosto dele não é da lâmpada do abajur. Tem uma lâmpada do abajur que acende, né? Mas a luz que está iluminando ele é um pequeno refletor colocado na mesma direção do abajur, com o cuidado de não projetar a sombra do abajur em cima da pessoa, porque luz não, né, projeta a sombra, mas não é sombra. Então, toda a construção visual, da narrativa visual, ela se baseia em, com a melhor das intenções, enganar o espectador, tá? Você está construindo uma situação visual, né? E você está dirigindo o olhar do espectador. A gente tem 1000 truques, né? Que já vem desde a pintura pré-renascentista, para jogar a atenção, o olhar do espectador onde você quer, usando luz, sombra, cor, textura, tamanho do quadro. Tudo isso é a narrativa visual. Isso é que é o barato de fazer filmes, é justamente você transportar todas aquelas ideias que estão ali meio abstratas, escritas, em uma coisa concreta, uma imagem. Então lá o cara vai ver uma imagem, né? Não se faz filmes com boas ideias. Você pode fazer filosofia com boas ideias, mas cinema você tem que ter muito mais do que boas ideias. Logicamente você precisa ter pelo menos alguma ideia, né? Mas não é, né? Tem filmes que você conta a sinopse do filme
em 2 parágrafos, né? E o filme é ótimo. E tem filmes que a sinopse tem 2 folhas, papel ofício 80 toques, e é uma porcaria. Quer dizer, não é por aí, né? O cinema não tem fórmula. Se tivesse, eles só fariam um filme campeão de bilheteria, né? De vez em quando eles tentam, né? Pegam todos os atores que estão em moda, a mocinha bonitinha que fez o filme que deu muita bilheteria, mais o fortão, né? Mais o mal e tal, junta tudo, elenco milionário, fulano, 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 e o filme fracassa, né? Por quê? Porque não tem uma fórmula, felizmente, tá? Senão a gente ia ficar de saco cheio, sempre ia ser aquela mesma história, dá certo. Então, não existe fórmula, esse é o desafio. Todos os filmes que eu já fiz, eu não consigo imaginar qual é o filme que vai fazer sucesso, qual é o filme que vai ganhar prêmio, não consigo, eu sou sempre surpreendido. De vez em quando você faz um filme, eu uns anos atrás fiz um filme que era um documentário, longa-metragem e tal, que era bacana, o assunto era interessante e tal, mas o filme ganhou 20 e tantos prêmios no mundo inteiro, ganhou N festivais no Brasil, e eu ficava surpreso, falando, né? Você não faz ideia, você não sabe, porque justamente é tanta variável que tem no meio da criação, entre a criação e o público, a época, tudo é variável, tá? Então, quando um filme acontece, aí fazer a engenharia reversa, como a gente fala, né? Depois que fez sucesso, você destrinchar e ver o que fez sucesso, todo mundo acerta, né? Aquela coisa de crítico. Aí o cara escreve, não, porque o filme, o sucesso é fulano de tal, a história e tal, mas é engenharia reversa. Ele está falando depois que o filme já fez sucesso, né? Eu quero ver o cara assistir na cabine antes do público e dizer, este filme vai ser um sucesso, porque isso e aquilo. Não tem fórmula, né? Então, eu acho que eu respondi pelo menos uma parte das... Ele faz uma pergunta bacana, mas muito... né? Você pegou o bolo inteiro, aí tem uma perguntona. Quem mais? Paulinho, lá atrás. Bom, é uma pergunta específica, assim, como fotógrafo, né? Eu sou Paulo Henrique, né? Fiz a oficina aqui, sou de Itapetininga. Gostaria que você deixasse uma mensagem para nós, que você diria para essa turma jovem, né? Somos médios de idade, bastante jovem. Uma mensagem do que você diria para a situação atual do audiovisual no Brasil, que muitos aqui têm em mente iniciar uma carreira. Qual a mensagem que você deixaria para nós? Olha, antes de mais nada, sejam sinceros. Sejam sinceros no sentido de seguir aqueles princípios, aquelas coisas em que vocês acreditam. Segundo, sejam críticos. Não aceitem nada pronto, não aceitem ideias prontas, não aceitem dogmas, não aceitem palavras de ordem prontas. Investigue por você, tire as suas conclusões, né? Eu acho que no cinema, como em qualquer outra atividade humana, né, você não descobre nada se você simplesmente segue o que já aconteceu, o que já foi estabelecido, tá? Você pode até reproduzir isso, você pode falar sobre isso, né? Que é mais ou menos o que os críticos fazem também, mas para você criar, certo? Você tem que ter essa sinceridade e essa crítica. Eu acho que são 2 coisas importantíssimas, né? A sinceridade para você não se colocar limitações naquilo que você vai contar, né? Para você poder exprimir toda a sua verdade, né? Porque não existe uma verdade para todos. O que eu acho sobre um determinado assunto pode ser o que, né? Você pode não concordar com o que eu acho, mas a sua verdade, você tem a obrigação de levá-la até as últimas consequências, né? E seja crítico justamente para não cair nas armadilhas, né? Porque a gente vive num mundo de comunicação, né? De persuasão, de catequese, todo mundo quer converter alguém para alguma coisa. A gente é bombardeado o dia inteiro, né? Desde o anúncio do refrigerante
até o cara que quer te levar para a igreja X ou Y, você está bombardeado constantemente por pessoas tentando te convencer de alguma coisa, certo? O que eu digo é, tire as suas conclusões, analise as coisas, né? Busque se informar, mas tire as suas próprias conclusões. O que eu vejo hoje em dia, numa parcela das pessoas na sua faixa etária, é uma espécie de catequização bem sucedida. As pessoas estão ficando com o pensamento padronizado. Você faz a mesma pergunta para 20 pessoas e você obtém respostas muito próximas, praticamente a mesma resposta com uma outra redação, né? Isso é preocupante, porque a curva da vida, né, ela é assim. Na idade de vocês não podem aceitar coisas prontas, formatadas. Essa fase da vida é a fase da descoberta e da contestação, né? Eu já posso me dar o luxo de, tendo experimentado muita coisa, ter um julgamento daquilo que vale a pena ser mantido e dizer isso deve ser mantido, certo? Agora vocês não tem por que querer manter nada, até porque vocês não experimentaram quase nada ainda, né? Então vocês têm que investigar por conta própria, né? Tire as suas conclusões. Isso é um princípio. Tire as suas conclusões, né? E desconfie também do senso comum, sabe? O senso comum, o bom senso, ele não funciona para muita coisa. Por exemplo, a ciência, se fosse se basear no bom senso, no senso comum, não teria avançado nada. A gente estaria até hoje achando que é o Sol que gira em torno da Terra, porque pelo senso comum, se você pegar um cara lá das ilhas Bora Bora, né, come raiz, por que ele acha que é o Sol que gira em torno da Terra? Porque a experiência comum, se você ficar sentado num banquinho o dia inteiro e o Sol nasce a leste e se põe a oeste, você vai achar que é ele que está andando, né? Ninguém tem sensação física de que a Terra está girando, né? Se fosse pelo bom senso, jamais teriam inventado a lâmpada elétrica incandescente, porque até o momento que inventaram a lâmpada incandescente se produzia a luz queimando alguma coisa, e o princípio da lâmpada é não deixar queimar, é impedir alguma coisa de queimar, né? Tira o ar de dentro da lâmpada, bota um gás inerte para não queimar. Então inverteu o paradigma. Então, para tudo na vida, você ter só o senso comum não funciona. A gente estaria comendo raiz e morando em caverna se a gente se baseasse exclusivamente nesse senso comum geral, esse bom senso, né? Então, logicamente, certas coisas ninguém vai ficar botando a mão na chapa do fogão, né? Certas experiências não precisam ser feitas, né? Você pode tomar conhecimento indiretamente, embora todos nós aqui algum dia já, né, quando é pequeno, bota o dedo na panela, enfia o dedo na tomada, né? Mas depois não é necessário, você, né, não precisa ter relação sexual sem proteção, né, para pegar uma doença venérea. Você já sabe, né? Você olha aí o seu entorno, você já sabe o que funciona mais. Mas isso é do senso comum. Isso não deve ser levado às últimas consequências. Isso que eu estou dizendo. Você deve ter o bom senso para saber onde parar com o senso comum, né? Agora é isso. Vocês têm que discutir as coisas. Você tem que ter novas visões, né, do audiovisual, da narrativa. Vocês não têm que fazer o que já foi feito. Respondi a sua pergunta? Aquiles. Eu sou Aquiles, eu assisti ao Bandido da Luz Vermelha, eu queria ter uma curiosidade, qual foi a visão, assim, qual a sensação de ter feito esse filme, assim, ter estado envolvido nesse filme, que a pessoa foi muito famosa na época, na Bandido da Luz Vermelha, nossa, foi como eu falei aqui, a gente não tinha a menor noção que a gente estava fazendo um filme que seria tão importante na história do cinema brasileiro. Não tinha, até porque a gente tinha uma média, a equipe toda tinha uma média de 25 anos. Eu tinha 21, o Rogério também tinha 21,
Então a gente não tinha nenhuma noção de que aquela história que a gente estava contando, e principalmente o jeito que a gente estava contando aquela história, a linguagem do filme, acabariam se transformando numa coisa, né, com uma certa importância dentro da cinematografia brasileira. A gente se divertia muito, isso eu posso garantir a você. Era uma equipe muito pequena e a gente se divertia para valer. É uma coisa que é uma experiência que todos nós, de vez em quando a gente se encontra, os que ainda estão vivos, a gente se encontra e a gente se diverte muito se lembrando da filmagem do filme, né? Agora, o que o filme tem de excepcional? É justamente um olhar sobre a realidade brasileira sem nenhum respeito canônico por nada. O filme trata, né, todos aqueles personagens têm algumas referências, algumas vezes óbvias com a realidade. Por exemplo, o Pagano Sobrinho, o personagem do Seu Neném, né, ele é um pouco do Tenório Cavalcante, ele é um pouco do Assis Chateaubriand, ele é um pouco do Adhemar de Barros, né? Quer dizer, toda a demagogia da política brasileira, né, é encarnada ali no Seu Neném, né? O bandido é a contestação anárquica, é o cara que tem um desejo de transformação, mas ele não sabe bem o que ele quer transformar, nem para onde ele quer ir, né? Então todos os personagens são meio emblemáticos, sem ser uma coisa formatada, né? Eles não são personagens de história em quadrinho, bidimensionais, eles são personagens humanos, vazados com a contradição que tem os seres humanos, tá? Então eu acho que o grande sucesso do filme, a permanência do filme é um pouco que o Brasil não mudou tanto, né? O filme tem 40 anos, um pouco da atualidade do filme, não é que o filme era profético, é que o Brasil muda muito pouco, então o filme ainda continua, né? Continuam tendo personagens, o Seu Neném continua, né? Você olha lá o personagem dele, está cheio de Seu Neném por aí, né? Está cheio de bandido, do Bandido da Luz Vermelha por aí, né? Então eu acho que naquele momento, como a gente era muito jovem, né, e a gente estava experimentando, né, a gente tinha muita cultura cinematográfica, eram todos ratos de cinema. Eu ia nessa época a uma média de 7, 8 vezes ao cinema por semana, às vezes mais, isso é uma média. Tinha vezes que todo dia eu via uma sessão dupla, então dava 14 filmes numa semana, né? Isso é importante, ter cultura audiovisual é importante. Importante para quê? Não para você copiar nada, né? Mas para você ter conhecimento, repertório, para você não ficar redescobrindo, reinventando a roda, né? Para você ver, no neorrealismo já filmaram com atores que não eram profissionais, como é que foi? Na Nouvelle Vague puseram a câmera na mão e giraram 360 graus dentro da locação, né? Então, para você saber e ver aquilo que já foi feito com sucesso, que resultou. Então é importante ter cultura cinematográfica. Hoje está bico você ter cultura cinematográfica da internet. Eu, por exemplo, esse mês passado eu descobri que no próprio YouTube tinham todos os filmes do cinema francês imediatamente antes da Nouvelle Vague, ou seja, anos entre 55 e 60, esses 5 anos do cinema francês, para mim era um buraco negro. Eu não tinha visto nada, né? E aí eu descobri que esses filmes estavam todos no YouTube, versões, não é uns pedacinhos de 10 minutos não, versão integral, né? Às vezes com legenda, às vezes sem legenda, mas estão lá os filmes. Mas o filme não tem legenda. O cinema, quando é bom, você não precisa entender o que as pessoas falam. O cinema bom, o que eu e o Rogério na época chamavam de filme de cinema, é o filme que a narrativa da sequência das imagens e do som conta perfeitamente a história. O Hitchcock falava isso. O Hitchcock, para mim, é um grande mestre da narrativa cinematográfica. Ele falava que, para ele, os diálogos tinham a mesma importância no filme do que a trilha sonora e os ruídos, a música e os ruídos. Porque o que conta a história mesmo é a sequência de imagens e de sons, é a montagem. Isso é que é o específico do cinema, né? Então ter cultura cinematográfica
é muito importante. E hoje está fácil, né? Logicamente é interessante que vocês procurem uma orientação, né? Existem aí livros importantes de crítica cinematográfica e tal, que dão um panorama. Você não vai poder ver, por exemplo, você quer ver filmes da Nouvelle Vague, você não vai poder ver todos os filmes da Nouvelle Vague. Mas no YouTube, por exemplo, tem Os Incompreendidos, do Truffaut, que é o primeiro filme dele, tem o Jules Legin, do Truffaut, tem o Acossado, do Godard, né? Tem vários filmes importantes da Nouvelle Vague que estão lá. Então, façam ciclos para vocês, se é particular, né? Abre aquela refrigerantezinho geladinho, salgadinho ali, e assistam, façam aí um mês de Nouvelle Vague, assistam os filmes, comentem, conversar, certo? Aperfeiçoa o entendimento. Às vezes você fica assistindo as coisas sozinho, sem interlocução, a sua cabeça não avança, né? Então é importante, não precisa ver junto, não, cada um pode ver, essa semana vamos assistir tal filme, você vê aí na sua casa, pode assistir junto ou separado, mas conversem, certo? É importante ter cultura cinematográfica, né? Não tira a criatividade? Não tira nada, pelo contrário, te espicaça a imaginação, porque você vê, puxa, o cara em 60 ele fazia isso, né? Você vê um filme do Godard, O Acossado, que é de 59, né? Aquela linguagem, aqueles cortes, né? Aqueles jump cuts que tira um pedaço do tempo e vai para frente e volta, aquilo é moderno até hoje. Tem muito filme que não ousa fazer aquilo hoje, né? Então é importante conhecer tudo, ver tudo. E cinematografias que não são também comuns. Vejam filmes iranianos, vejam filmes búlgaros, vejam filmes da Indonésia. Procura ver mais coisas, não ficar só, né, dentro do padrãozão. É importante ver coisas diferentes. Sou Luiz Flávio Meia, gostaria de saber qual a melhor e a pior luz para filmar. E se o diretor de cinema é um gambiarreiro. Isso eu estava falando aqui. É um mentiroso, o melhor é o que mente de forma mais convincente. Isso não tem jeito. A pior luz, por incrível que pareça, é a luz que os antigos fabricantes de filme, de fotografia, mandavam o amador usar quando fotografasse a família. É ter o sol direto pelas costas. É a luz chapada. É o sol pelas costas do fotógrafo, chapando. Por quê? Porque é um contraste incontrolável. Ainda mais nós que estamos nos trópicos, né? Onde a incidência da luz, não só a luz é mais intensa, mas a passagem meridiana do sol, principalmente agora no verão, ela se dá no zênite, ao meio-dia o sol está a pino, você olha, você não consegue ver a sua sombra ao meio-dia, né? Só se você levantar a perna, se você não vê. É a pior luz que tem, né? Então a gente tem várias estratégias. Por exemplo, você também não pode perder o realismo. Vou dar um exemplo para você. Um filme brasileiro passado no Nordeste, a história boa, os atores excepcionais, mas os realizadores eram um grupo de jovens do Rio de Janeiro, pessoal ali da Zona Sul, da Lagoa, do Ipanema. Então eles foram fazer um filme no Nordeste e ficaram apavorados com a luz do Nordeste, aquela coisa dura e tal. O que eles fizeram? Eles só filmavam as externas de manhã cedinho até as 10 horas e depois das 4 horas em diante. Então o filme é lindo, mas não tem nada a ver com o Nordeste. Então lá aquele pessoal plantador de cana almoçando às 4 horas da tarde com uma luz lateral linda, cheia de brilho e tal. Jogou fora a criança com a água do banho, né? Por quê? Você, em função de uma beleza abstrata, você perdeu a localização geográfica daquela história, né? O Glauber que filmou a luz natural. Então, o Glauber fez coisas mais ousadas ainda. Eu tive o prazer de conviver durante mais de 30 anos com era um grande amigo meu, faleceu o ano passado, o fotógrafo do Deus e o Diabo, Waldemar Lima. E eu, inclusive, entrevistei mais de uma vez, tem uma entrevista no site da ABC,
Associação Brasileira de Cinematografia, mas eu vou escrever depois para vocês em algum lugar o endereço, que tem muita coisa para vocês lerem sobre o cinema brasileiro lá, não só sobre fotografia, sobre tudo, né? E o Valdemar Lima me contou como é que eles fizeram os testes e a filmagem do Deus e o Diabo. Ele se baseou no chapéu, o fato de todos usarem chapéu, principalmente o Antônio das Mortes, que usava um chapéu grande. Então, como é que ele procedeu? Ele botava o fotômetro é um aparelhozinho que mede a luz, ele usava um fotômetro de luz incidente, que mede não a luz que volta da pessoa, a luz que chega na pessoa. Ele usava o fotômetro de luz incidente debaixo da aba do chapéu dos personagens. Então ele media a sombra. Qual era a ideia? Expor corretamente a pele debaixo do chapéu para o resto virar um branco, estourar tudo. Qual foi o problema dele? Só pouco antes dele falecer, 2 anos antes, ele restaurou digitalmente Deus, o Diabo na Terra do Sol, e aí ele falou para mim, e está numa das entrevistas dele. Foi a primeira vez que ele viu a fotografia do Deus, o Diabo, como ele pensou. Porque o que acontecia? Ele filmava desse jeito, mandava revelar na Líder, no Rio de Janeiro, que tinha o padrão do bom gosto, do correto, tecnicamente correto, e a Líder compensava, subrevelando o filme para não estourar o fundo. Aí ele fala, mas não é para ter nuvem, vocês me mandaram um copião cheio de nuvem, de carneirinho, não é para... O céu tem que ficar branco. Ah, mas não pode, porque nós temos um padrão técnico, né? A Kodak está de olho na gente, como é que eu vou colocar um céu branco e tal? Então ele ficou frustrado, ainda mais que estava no sertão da Bahia. Ele falava uma vez por semana com a Líder, telefone interurbano, no tempo que não tinha nem micro-onda, nada, caía a ligação, né? Ele ficava, né? Não podia nem xingar direito o laboratório. Então ele ficou esse tempo todo sem ver o trabalho que ele tinha pensado. Quando ele foi restaurar o filme digitalmente, ele teve a possibilidade, usando recursos digitais, de fazer a fotografia que ele tinha imaginado lá atrás, em 1963. Ele foi ver em 2007, ele conseguiu fazer, né? Isso é que é bom do digital. Eu também estou tendo esse prazer, porque eu já estou numa idade que eu já estou restaurando os filmes que eu fiz quando era jovem. Então eu restaurei Bandido, já fiz uns 2 ou 3 restauros de coisas antigas, e é isso. Eu estou fazendo coisas que eu queria ter feito e que na época não dava, né? Algumas coisas por limitação técnica mesmo, não dava para fazer na época. Hoje eu estou conseguindo fazer. Então a tecnologia é sempre bem-vinda. A tecnologia não é nada desacompanhada de uma proposta estética, de ideias. Ela em si não é nada. Ela está sempre a serviço da narrativa. E a melhor luz para fotografar? Qualquer? A melhor luz para fotografar, cada lugar no mundo tem a sua luz, porque a luz depende da passagem do sol, que varia com a época do ano, depende da atmosfera, se ela tem muita umidade na atmosfera, se tem muito resíduo sólido, poeira. Então cada lugar tem uma assinatura, né? Uma das coisas que faz com que os fotógrafos não encham o saco de fotografem durante 70 anos, né? É que cada lugar que você vai para fotografar, você olha a luz, ela é diferente, ela tem uma característica que é daquele lugar, né? Aí é uma questão de gosto. Por exemplo, eu já filmei em vários lugares do mundo. Quando você vai para perto dos polos, né, no verão, você tem uma luz, muitas horas de luz. Eu já filmei no Alasca, já filmei na Noruega. Você tem muitas horas de luz e o sol está sempre baixinho no horizonte. Então é lindo. E o sol não é muito forte. Eu me lembro que eu fui fazer esse filme na Noruega e não podia levar muito equipamento. Então o maior refletor que eu levei era um HMIzinho de 575 watts que dava para levar na bagagem. Esse HMIzinho, que aqui não faz nem refresco, aqui você usa para fazer close, lá eu fazia efeito de sol e tampa na janela, porque o sol de verdade era tão fraquinho, né? Lá eu estava no outono, não estava no Alasca, eu estava no verão, lá eu estava no outono, que fazia um sucesso incrível.
falei, mas que maravilha, olha, essa porcariazinha aqui é um sol faz efeito. Então eu gosto muito dessa situação de luz baixa, lateralizada. Gosto bastante. Agora, eu acho que qualquer situação você pode mexer, né? Por exemplo, essa situação muito ruim do sol alpino, nos trópicos e tal, você pode, nos closes, botar um butterfly, uma cobertura, né? Para difundir um pouco a luz. Você pode trabalhar com rebatedores, para não ter que ficar ligando nada no meio do sertão, né? Eu estudo muito formas alternativas, técnicas alternativas. Eu sou, inclusive, conhecido no meio como um traquitaneiro. Eu estou sempre pesquisando materiais. Quando eu vou lá na Ladeira Porto Geral, ali perto da estação São Bento de metrô, vou naquelas lojas de fantasia e pergunto, o que tem de novo? Qual é a novidade? Tem algum lamê prateado novo? Tem algum tule? Tal? Porque eu uso essas coisas, né? Porque são materiais que funcionam se você descobrir para que eles servem, né? Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito de improvisar, mas para você improvisar no set, você tem que se programar, né? Você tem que juntar os elementos antes. Ninguém faz nada do nada, tá? É uma ilusão. O maior desserviço que o Glauber Rocha, que foi um grande cineasta, fez ao cinema brasileiro foi ter soltado aquela frasezinha maléfica, né? De uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ele errou redondamente ali. Ele acertou em tantas coisas, mas ali ele errou, porque ele passou uma ideia do cinema que não corresponde à realidade, né? O cinema é uma arte que não pode prescindir da técnica, né? Teatro você pode, né? Se você fizer uma peça de dia, né? Você não precisa nem luz, né? O olho do espectador vai escurecer e tal, e vai acompanhar, né? O olho abre lá, a íris, começa a ver, enxergar com os bastonetes e tal. Você vai, agora o cinema não, é uma ilusão, né? Então eu acho que quando ele soltou aquela frase de efeito, ele não pensou muito. Eu publiquei há um tempo atrás no site da Associação Brasileira de Cinematografia uma entrevista com o Ricardo Aronofsky. O Ricardo Aronofsky é um grande diretor de fotografia, está vivo. Ele é argentino de nascimento, filmou no Brasil há muitos anos e há algumas décadas ele mora na França. Filmou na França com Alain Resnais, com grandes cineastas. E o Ricardo contou nessa entrevista uma conversa que ele teve com o Glauber, pouco antes do Glauber morrer, lá em Sintra, em Portugal, onde o Glauber estava morando. E ele fez uma confissão, cometeu essa indiscrição fundamental, né? Senão você não sabe nada da vida das pessoas, né? Se alguém não conta, você não sabe. Que o Glauber disse para ele, olha, eu me arrependo, ele chamava o Aronofsky de Arô, eu me arrependo de não ter feito os meus filmes com mais cuidado com a técnica. Para que eu coloquei isso na entrevista? Para que eu publiquei isso? Despertou o ódio de uma multidão de glauberianos que acredita nessa bobagem, certo? Da ideia na cabeça e a câmera na mão. Ficaram loucos. Eu falei, gente, não sou eu só transcrevi o que foi dito pelo Ricardo Aronofsky, que ouviu da boca do Glauber. Ainda bem, pior se ele tivesse morrido achando que era aquilo, né? Às vezes a pessoa fica escrava de uma bobagem que fala, né? O cara fala uma bobagem. Tem um conto do Guy de Maupassant muito interessante, que é isso. Um cara que fala no meio de um jantar de amigos, tal, que ele achava as mulheres africanas muito bonitas e tal, e ele acaba sendo obrigado pelas circunstâncias a casar com uma africana, e ele só falou aquela bobagem ali para impressionar, né? Então a pessoa não deve ficar escravo das coisas que você deve ter liberdade para rever os seus conceitos, né? Sempre, né? Logicamente você não vai mudar de água para vinho, né? Metamorfose ambulante é só na música do Raul Seixas, mas você deve ter liberdade, principalmente quando você vai ficando mais velho, dizer, não, naquele momento eu estava errado, não era aquilo, hoje eu vejo que não era aquilo. Respondi a sua pergunta?
Bom, gente, deu na sua hora. Deu. A gente já passou da hora. O Carlos, ele volta depois da que a gente assistiu os filmes para conversar mais um pouquinho, falar um pouco dos dos filmes, filmes. tá? E aí até também a gente pode tentar voltar uma pergunta nessa hora. Isso. Tá bom? Carlos, muito obrigada pela sua presença. Não foi só uma honra, mas foi um prazer ter você com a gente. Acho que foi muito gostoso para os alunos também. Vamos ver os filmes. E agora vamos ver os filmes, com conversar. certeza. Obrigada.